Meus amigos, a justiça virou uma verdadeira loteria, né? Quando eu falo a justiça, são as decisões da justiça, né? A gente tem dois casos que a gente pode ver isso de uma forma bastante clara. Primeiro, a revisão da vida toda, né? Que é um processo de revisão das aposentadorias que foi aprovado pelo STF em dezembro de 22, é uma prova disso. Até que fosse julgado, muitos interessados estavam na maior dúvida, né? A maior parte das pessoas. O que fazer? Será que eu fico esperando a decisão do STF para entrar com o meu pedido e ver o que vai acontecer, ou me antecipo? Né? E tem uma razão, porque quando você antecipa, isso mostra no passado, historicamente, que o INSS fez muito disso. As pessoas não entravam na justiça para requerer o seu direito. Na hora da decisão final, o STF excluía aqueles que não estavam no jogo, ou seja, aqueles que não fizeram a ação judicial. Então, por exemplo, quem pensou dessa forma acabou até se dando mal, porque ou bem, dependendo da situação, porque quem não deu entrada na revisão da vida toda, agora pode continuar dar entrada nessa revisão e pode demandar, inclusive, um valor maior, não limitado no juizado especial a 60 salários mínimos. Então, é uma decisão que a pessoa toma. O importante que eu sempre digo é o seguinte: quem vai tomar a decisão não é expert no assunto. Ele precisa saber quais são as variáveis que impactam, quais são os pontos negativos e positivos para poder tomar uma decisão. Então, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, por exemplo, retomar a questão com relação à revisão da vida toda, e o INSS, dentro de uma estratégia dele, que está apavorado com o valor e o débito que tem que pagar, essa dívida que ele mesmo construiu ao longo desses anos, ele começa a dizer que vai fazer esse pagamento automático. Ok, cabe à pessoa olhar a história. O que é o pagamento automático? O INSS, não o INSS, o governo fez isso nos planos Collor de verão, e a gente viu o que aconteceu, né? Muita gente deixou para lá, não quis comprar a briga com o governo para receber os seus valores, porque dentro daquele conceito, não, o INSS, não sei se vai quebrar, não sei se ele vai existir daqui a pouco, não sei isso, não sei aquilo, e o cara vai tomando decisão. Então, só para fazer uma breve retrospectiva, em 90, quando houve os planos econômicos e Collor de verão, que a gente demandava para pagar, muita gente correu através do acordo com o governo pagou 40%, 50% do valor e pagou isso em 8 prestações. Né? Então, agora acontece a mesma coisa. O que vai acontecer com as pessoas que ainda não demandaram a revisão da vida toda, né? Será o que elas fazem? Elas continuam demandando isso judicialmente ou espera o governo fazer o jogo dele, quer dizer, a oferta dele? É um jogo, isso é um cassino. O que a pessoa precisa é saber do histórico, das possibilidades, de tomar uma decisão. E também depois não adianta ficar chorando o leite derramado. Da mesma forma que o cara que não optou pela revisão da vida toda judicialmente antes e pode fazer agora, ele está numa situação melhor, ele podia estar numa situação muito pior, chupando o dedo sem ter nada. Então, eu chamo atenção para isso, quer dizer, as pessoas que vão tomar a decisão, elas não têm a expertise para essa decisão. Elas precisam ouvir as pessoas que têm o conhecimento e que podem sugerir caminhos que possam gerar algumas alternativas de decisão. Então, esse aqui é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, para poder dividir com vocês essas preocupações. A mesma coisa agora se avizinha com a questão da revisão do FGTS, né? A revisão do FGTS, que é a revisão do indexador de 99 a 2013, né? Essa revisão, ela está diante da mesma situação. As pessoas não sabem, o que eu faço? Vou ou não vou? Entro com essa ação ou não entro? Quer dizer, se eu entro, está arriscado o STF fazer a mesma coisa que fez com o INSS, deixar o cara continuar a entrar depois e eu vou entrar em cima de um valor maior, não limitado ao juizado especial. Então, você nunca sabe qual é o jogo. Você, depois que viu o vídeo, né? Depois que você viu o filme, você saber o resultado é mole. O negócio é você saber se antecipar uma decisão em função dos cenários possíveis. Então, isso é importante, conhecer o que está acontecendo, esses cenários possíveis, essas coisas são mutáveis, né? E é importante você acompanhar quem consegue ter uma análise crítica desses assuntos e podem te sugerir
alguns caminhos, né? Mas a decisão é sua. Você é que vai pagar por essa decisão, seja pelo bem, seja pelo mal. Então, eu quero chamar a atenção para isso, né? A justiça é isso. Além de fazer, tentar corrigir coisas antigas que o próprio governo, não foi esse governo, são vários governos que fizeram de errado, ela sempre gera uma incerteza pela necessidade de caixa, né? Porque os débitos aparecem, as besteiras do passado começam a ser questionadas pela sociedade, o Supremo começa a dar a decisão e os interessados do governo ficam desesperados para arrumar dinheiro para poder fazer o que eles precisam. Então, nós estamos diante, novamente, de duas situações bem claras que eu acho que precisam ser acompanhadas para uma boa tomada de decisão. A revisão do FGTS é dia 20 de abril, se eu não me engano, já está marcado, já está em pauta para o STF decidir a revisão do FGTS, né? Você tem verdadeiras escolhas de Sofia. Eu tenho, por exemplo, clientes que têm 400 mil reais para receber. Ou ele faz agora e se limita a 80 mil pelo juizado especial, ou não faz nada para poder receber talvez 400 mil depois que essa decisão foi tomada. Mas o que vai acontecer? O que você vai fazer? O que eu vou dizer para uma pessoa que me procura? Eu vou dizer, amigo, tenta entender a história, tenta entender as possibilidades e tenta tomar uma decisão. É difícil, troca ideia com outras pessoas, troca ideia com pessoas que você confia, né? E vamos em frente. O que não pode é ficar chorando o leite derramado e ficar com medo de tomar essa decisão. Bom, de qualquer forma, então, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um consultor de gestão de pessoas e negócios, trabalho com essas questões de revisão. Eu tenho uma joint venture, a minha consultoria de gestão com a consultoria jurídica, né? Eu tenho parceiros advogados com consultorias que eles conduzem, né? E são pessoas com as quais eu trabalhei no passado, que eu confio e também me ajudam nesse processo de análise e recomendação. Então, quem quiser me seguir, eu estou no YouTube, eu estou em todas as mídias, eu tenho blog, eu vou botar aí os contatos possíveis, mas o mais importante, tenta entender o que está acontecendo para não ficar na mão dos outros, né? Para simplesmente copiar o que alguns dizem. Então, o que está acontecendo agora é isso. O INSS, dentro da estratégia dele, ele está criando esse terror, está dizendo, olha, não precisa ir demandar isso na justiça, isso aqui, deixa que eu vou cuidar, eu que vou pagar automaticamente isso, eu que aquilo. Então, vai entender a história para saber se vale a pena ou não entrar nesse caminho ou continuar demandando. É como eu te falei, eu vou ter alguns casos, como no passado, a revisão do FGTS, o que aconteceu? É uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora. O governo ele fica assustado, ele quer sair desses pagamentos e começa a gerar algumas alternativas. Não estou dizendo que ele está errado, não, ele está certo sobre o aspecto estratégico da decisão, mas você também precisa ficar bem esperto para saber quais os caminhos que você pode e deve tomar. Se tiver algum problema, se quiser falar comigo, eu sou um cara com facilidade de acesso, pode mandar no meu zap, que eu acho que é a forma mais, digamos, rápida e eficiente para ter respostas, né? Não adianta hoje, o mundo não é mais aqui, que você liga para uma pessoa e fica meia hora perguntando pela família, tal, para depois chegar aonde você quer. As coisas podem ser bem mais rápidas, né? Então, e são feitos assim, quer dizer, esse instrumento, o WhatsApp, os vídeos, o YouTube, eles facilitam isso, né? De você dar informação para melhorar a capacidade e a tomada de decisão das pessoas. Mas, de qualquer forma, se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, um bom domingo e uma ótima semana.